Então, a partir do momento que a gente vai no posto de saúde e a gente toma a vacina, né, via venosa ou via oral, ou intramuscular, né, depende como o tipo de vacina, né, tipo da modalidade da vacinação, essa substância ela entra, né? Ela tem um vírus atenuado, então ela vai estimular o nosso corpo. Na verdade, a vacina ela ensina o nosso corpo como que ele deve agir diante de uma infecção do vírus. Ele vai trazer informação sobre o vírus, um vírus fragmentado, né? Ele vai estar, vai ser pequenas parte do vírus ou então esse vírus ele está inativo, ok? Ou até ou muitas vezes o vírus está morto. E, e ele vai gerar os anticorpos necessários, os linfócitos, os macrófagos, linfócito B, linfócito T, e os anticorpos que são produzidos por esses linfócitos. Como a gente viu lá no início, aquele videozinho daquela animação, né? O nosso corpo vai criar então a memória imunológica. A vacinação ela estimula essa memória imunológica. Então, a partir do momento que o vírus entra, a gente adquire esse vírus, né? O nosso corpo já tem a informação necessária, ele já reconhece a natureza química do agente patológico, né? Do vírus ou da bactéria, enfim. E ele ataca imediatamente e ele não permite a multiplicação do vírus. E aí a gente está protegido. Uma outra possibilidade também com relação ao coronavírus, né, é de se buscar uma droga antiviral, né, um medicamento, né. E aí, provavelmente, esse medicamento agiria da seguinte forma. Lembra quando a gente falou lá no início que o vírus ele necessita que as proteínas de espículas que elas se acoplem no receptor ACE2, né, da célula. Então, a ideia é que se faça um tipo de medicamento que provoque o bloqueio, que bloqueia essa entrada aqui para o vírus, né? Então, o vírus vai tentar fazer a acoplagem para entrar na célula e ele vai ser bloqueado, ele não consegue, então ele vai ficar ele não consegue entrar no meio celular. Se o vírus não está no meio celular, ele é destruído em pouco tempo, ele não sobrevive, né? Então, uma outra possibilidade é desenvolver uma droga, um medicamento que seja uma espécie de um bloqueador desse receptor das células. Lembrando que essas células com esse tipo de receptor são as células que a gente tem nas mucosas nasais, na laringe, faringe e nos alvéolos, onde é o local de preferência onde o vírus se instala e provoca todo o dano para o nosso organismo. Bom, há uma outra pesquisa que está sendo desenvolvida também, é que se a gente lembrar lá no começo, quando a gente começou a falar aqui sobre o processo de multiplicação do vírus, que ele usa o RNA do vírus, que ele utiliza no mecanismo de produção de proteínas da célula, né? Então, os cientistas estão buscando uma outra forma de desenvolver uma vacina, só que essa vacina é produzir um RNA parecido com o do vírus sintético e ele injetar esse RNA no corpo, né? E vai gerar, em vez de pegar um vírus fragmentado, né? Porque tem assim, qual é o problema de você colocar o coronavírus como ele atenuado na vacina? Como as pessoas ainda não conhecem o vírus, não sabem quais são os efeitos. Talvez ele possa ter um efeito colateral e provocar um dano maior, né? Então, assim, então para você não colocar nesse momento, colocar o próprio vírus, então uma outra opção seria desenvolver, né, reconhecer assim o RNA dele e desenvolver um RNA sintético e injetar esse RNA no corpo e aí o nosso corpo desenvolveu o sistema de defesa, né, baseado no reconhecimento do RNA do vírus.
né, para que eles não possam, nesse momento, não utilizar o próprio vírus, que pode ter um efeito colateral muito grande. E por fim, com relação a essa questão da vacina, né, e desenvolver uma forma de tratamento, uma outra modalidade de pesquisa que está muito grande aqui no Brasil, inclusive, né, mas no mundo inteiro, que eles estão tentando utilizar o plasma sanguíneo de pessoas que foram infectadas pelo vírus. Então, o que acontece? A pessoa foi infectada, ela se curou, então quer dizer que ela gerou anticorpos, ela produziu, o organismo dela produziu anticorpos específicos para o coronavírus. Então a pessoa vai coletar o sangue dessa pessoa, vai separar a parte sólida, as células dos glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, e deixar só a parte líquida, que é o plasma. E esse plasma aqui, ele está carregado de anticorpos do paciente que foi curado do coronavírus, né? E espera que a partir disso aqui é como se você já injetar diretamente o anticorpos na pessoa, e esse anticorpos então ele reproduz esses anticorpos depois, né, estimula a reprodução desses anticorpos e injeta na pessoa para ela poder combater o vírus, tá? Então também isso aqui, então tanto essa anterior, né, a pesquisa de fazer o RNA mensageiro, o RNA do vírus, né? O RNA viral. E também utilizando o plasma sanguíneo, né, das pessoas, são pesquisas que estão em desenvolvimento, que é uma possibilidade de tratamento do coronavírus.